20h01, horário de Brasília. Vamos começar nossa reunião hoje, terça-feira, 29 de julho. Estamos no BH Toastmasters Clube, Comunicação e Oratória na Prática. Passar um guia rápido para a nossa reunião. Como estamos online, por favor, deixem os microfones desligados, evitem vazamento de áudio, isso pode atrapalhar muito quem vai discursar na noite de hoje. Como estamos online, aplausos na língua de sinais, todo mundo já conhece. Teremos uma palavra do dia hoje, que daqui a pouco nossa gramaticista vai nos apresentar. Quem for discursar, desafiamos vocês a utilizar a palavra. Quem vai discursar, marque o PIN no vídeo da Timer, que é a Lilian. Daqui a pouco ela vai apresentar a função e vocês vão ficar sabendo quem é Lilian. Por último, não menos importante, sorria. A reunião pode estar sendo gravada e especificamente esta está sendo gravada. E convidados, vocês não são obrigados a falar. Nós incentivamos bastante, mas sintam-se à vontade, vocês estão num local seguro de acolhimento. Se não tiverem vontade para falar, não são obrigados. O que é a Toastmasters International? É uma organização educacional centenária, sem fins lucrativos, que ensina habilidades de falar em público e liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Ela está presente em 150 países, tem mais de 13.800 clubes, mais de 272 mil membros. Eu peguei essa informação, a mais atualizada, disponível no site da própria Toastmasters. Qual que é a missão da Toastmasters International? Capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. E qual é a missão dos clubes? Oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. A metodologia é baseada na prática constante, em feedbacks construtivos e crescimento contínuo. Ela está concentrada em 5 competências principais, que seria falar em público, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança. Toda a metodologia de desenvolvimento da Toastmasters, a parte teórica que nós acessamos, está dentro da plataforma, que ela chama de Pathways, e hoje nós temos 6 trilhas. Nós já tivemos 11, houve uma reestruturação recente, e hoje são 6 trilhas, cada um pode escolher a que mais se adequa ao seu perfil e à sua realidade. Quem quiser mais informações, só lê esse QR Code que está na tela. Hoje nós teremos discursos de 2 trilhas diferentes, vocês já vão conhecer um pouco de 2 trilhas. O Toastmasters, como vocês vão ver, ele é diferente. Ele não é um curso de oratória, não é um curso de liderança. Aqui não se trata de aula expositiva, vocês não vão ter isso. E também não existe um instrutor responsável por avaliar tudo por conta própria. O membro do Toastmasters não assiste apenas, mas participa, pratica, erra, aprende e se desenvolve. As reuniões são realizadas pelos membros e aqui todo mundo contribui e todo mundo cresce. Quem é o BH Toastmasters? É um capítulo novo que está começando. Nós estamos fundamentados nos valores da Toastmasters International, que são integridade no que falamos e no que fazemos, respeito por todas as vozes, serviço ao desenvolvimento de cada membro e a excelência como meta em cada reunião. E para quem é o BH Toastmasters? Ele é para quem quer superar o medo de falar em público, deseja liderar com mais confiança e propósito, busca desenvolvimento pessoal e profissional constante, acredita no poder do feedback construtivo para crescer e valoriza um ambiente colaborativo, seguro e respeitoso. E também é, principalmente, para quem quer praticar oratória e liderança com base em um método estruturado e reconhecido mundialmente. Gosta de participar ativamente, eu vou dar ênfase, participar ativamente em uma comunidade, assumindo papéis, organizando reuniões e apoiando colegas, que entende que aprender fazendo é mais eficaz para o desenvolvimento concreto e
quer fazer parte da fundação de um clube em Belo Horizonte e deixar a sua marca. Onde está o BH Toastmaster hoje? Qual que é o nosso ponto de partida? Nós ainda não somos um clube oficial, estamos em processo de fundação. Para isso, nós precisamos de 20 membros fundadores, sendo que desses 20 membros, no mínimo, 17 tem que ser membros novos. Não pode ser membro de outro clube, igual é o meu caso, não pode ser membro vindo transferido e não pode ser membro voltando para o Toastmaster. É membro novo. Esse é o nosso desafio atual, fechar os 20. Os últimos 3 podem ser membros de outros clubes, as outras situações que eu falei. E eu vou entrar nesse caso. Bom, sem mais delongas, já deu uma passagem rápida para explicar o que é o Toastmaster e o que é o BH Toastmaster. Vamos à estrutura da nossa reunião de hoje. Nós teremos 3 momentos principais. Teremos 2 discursos preparados, teremos uma sessão de discursos de improviso e teremos a parte de avaliações e relatórios. Eu sou Thiago Gavilanes, eu sou o Toastmaster da noite, sou o mestre de cerimônias, vou conduzir a reunião e facilitar a participação de todos os outros membros. Só que eu não vou fazer essa reunião sozinho, eu vou ter outros membros me apoiando. A primeira função, que seria de Toastmaster, já apresentei, sou eu mesmo. Uma segunda função, que não é uma função, digamos assim, oficial, entre aspas, do Toastmasters, mas é extremamente necessário para as reuniões online e para as reuniões híbridas, é o Zoom Master, que no nosso caso poderia ser o Meeting Master, porque nós não estamos usando o Zoom. A função do Zoom Master é garantir que a reunião ocorra, que a transmissão ocorra e ajudar o Toastmaster do dia, principalmente. Eu, quando sou Toastmaster da reunião online, eu prefiro eu mesmo fazer, a função de Zoom Master, mas principalmente para quem está desempenhando a função de Toastmaster pela primeira vez, a gente costuma colocar um Zoom Master para apoiar, para a pessoa ficar focada somente na apresentação. A próxima função que nós vamos apresentar, eu vou chamar a Lilian, que será a nossa timer, para ela contar para a gente qual é a função dela para ela se apresentar. Lilian, está com você. Boa noite, eu sou a Lilian e hoje eu serei a timer da noite. E a função do timer é fazer com que a reunião aconteça dentro de todos os prazos estabelecidos. Então, a reunião ela terá 3 momentos, né, que será os discursos preparados, que hoje terá tempos diferentes. Teremos o ice break de 4 a 6 minutos e um outro discurso já de nível 1, que é de 5 a 7 minutos. Então, para o ice break, que é a Poliana, com 4 minutos eu vou mostrar o verde e para a Lorena com 5 minutos. Para a Poliana, com 5 minutos eu vou mostrar o amarelo e para a Lorena com 6 minutos. E para a Poliana, com 6 minutos, eu irei mostrar o vermelho e para a Lorena, com 7 minutos, elas tendo mais 30 segundos para finalizar. Isso também vai para os avaliadores, que terão de 2 a 3 minutos. Com 2 minutos eu mostro o verde, com 2 minutos e 30 segundos eu mostro o amarelo e com 3 minutos eu mostro o vermelho, tendo mais 30 segundos para finalizar. E temos também aquele momento divertido, que dá aquele frio na barriga, que são os discursos de improvisos. Com eles é de 1 a 2 minutos, com 1 minuto Ixi, o Olá vai brigar comigo. Com 1 minuto o verde, com 1 minuto e meio o amarelo e com 2 minutos o vermelho, tendo mais 30 segundos para avaliar, ou para finalizar. E todos cumprindo os prazos serão aptos à votação. Obrigado, devolvo a palavra, Thiago. Muito bem, Lilian. A Lilian já falou do momento mais divertido e, Nayan, fica a dica, pode chamar a Lilian para ser a primeira, tá? Vamos para a nossa próxima função da noite. Quem vai ajudar a gente nessa função, que vai ser o accounter, é o Tarcísio Gomes. Tarcísio, conta para a gente qual a sua função na reunião de hoje. A tela é toda sua. Obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. A minha função do contador de aves é contar as palavras de uso desnecessário
durante o discurso planejado ou de improviso. E deixa de fluir naturalmente e a pessoa começa a usar um pouco do embromation para o tempo passar para ela pensar o que ela vai falar. Tipo, né, assim, então. Então, dessa forma, eu vou fiscalizar, né, no bom sentido, positivamente, e anotar esses usos desnecessários dessas palavras que não deixam o discurso fluir naturalmente. Muito obrigado, Tiago. Te devolvo a palavra. Obrigado, Tarcísio. Função muito importante, que sem perceber a gente acaba utilizando. E a partir do momento que a gente passa por essa função, é uma função muito legal da gente exercer, que a gente exercendo, a gente passa a ser mais crítico com a gente mesmo. Então, eu recomendo todos se joguem nessa função. Vamos lá, a nossa próxima função a ser apresentada é a Nayá Lima, que vai ser a Topic Master da noite. Nayá, quer dar só uma breve introdução do que é essa função? Qual que é seu? Claro, obrigada, boa noite a todos e todas. Como vocês já até colocaram, o Tabletop é a parte mais divertida, alguns também acham muito desafiador, e eu vou apresentar uma pergunta surpresa relacionada ao nosso tema de hoje, e aí você tem de 1 a 2 minutos para desenvolver uma resposta, na hora, sem preparação prévia. Então, o importante é ficar de olho na Lília, ela é a timer, verde, 1 minuto, amarelo, 1 minuto e meio, vermelho, 2 minutos, você tem aí 30 segundos para fechar. E ficar dentro do tempo para estar apto a participar da nossa votação. E mais tarde eu volto para falar mais um pouquinho sobre essa parte divertida. Espero que vocês participem também. Se joguem. Obrigada. De volta para você, Tiago. Obrigado, Nayá. Lembrando que essa é a parte da reunião que os convidados podem participar à vontade. A gente até desafia vocês, testem o improviso, participem. Realmente é uma parte muito legal e tem gente que fica aguardando ansiosamente por ela, né, Lília? Vamos agora à nossa próxima função da noite, que o Natan vai apresentar para a gente, que é o avaliador geral. Meu caro, dá uma passada, qual que é a sua função hoje? Qual que é seu? Muito boa noite, pessoal. Uma coisa que é muito comum se falar em Toastmaster é que todo mundo recebe feedback, e isso não é à toa. Todos os processos se voltam para essa prática de pensar o que nós fizemos, como fazemos e o que fazer a partir de então. O meu papel enquanto avaliador geral é ofertar feedback para quem não receberá ao longo do encontro e analisar alguns aspectos mais gerais da reunião, pensando a organização e o seu funcionamento. Então, meu papel é dar aquele feedback final, condensando as informações que acabaram não sendo passadas ao longo do encontro, que a gente vai reforçando oportunidade após oportunidade. É isso. Muito obrigado. Volto a palavra para o Thiago. Obrigado, Natan. Eu acredito que essa é uma das... Se bem que a gente acha que todas as funções são importantes, né? E realmente são. A partir do momento que a gente vai participando, a gente vai vendo a importância de cada uma delas. E o avaliador geral, como o Natan mesmo disse, é a pessoa que fica de olho em tudo que está acontecendo ao longo da reunião, e é uma função de extrema importância. E agora, deixei por último, porque a Poliana Pullman, aprendi o sobrenome dela agora há pouco, ela vai explicar a função de gramaticista e, na sequência, ela já vai contar para a gente qual que é a palavra do dia. Poliana, a tela é sua, apresenta para a gente. Boa noite, pessoal. Eu vou ser a gramaticista, então eu vou avaliar conjugações verbais durante o discurso, o uso correto das palavras, vou avaliar tanto o discurso dos oradores quanto o mini discurso do Table Topics. E a palavra do dia é protagonismo. Vou falar aqui o significado da palavra, qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Protagonismo juvenil. Segunda característica, protagonismo literário, artístico, televisivo, cinematográfico. E o uso da palavra em 2 frases. O seu protagonismo exagerado causou desconforto na empresa porque ele queria aparecer mais do que o chefe. Segunda frase. Os atores não buscavam bons personagens, mas queriam manter o protagonismo dentro da empresa, dentro da emissora. Então é isso. Obrigado, Poliana. Isso daí, está lançado o desafio. Vamos ser todos protagonistas na reunião de hoje. E quando alguém utilizar a palavra protagonismo, vamos dar um joinha, em sinal que nós estamos prestando atenção e como forma de incentivo
para que a pessoa utilize mais vezes. Agora, explicado tudo, vamos aos discursos preparados. E nossa primeira oradora vai ser a Poliana Pullman, que acabou de falar para a gente. Ela escolheu a trilha Liderança Estratégica. Ela vai fazer o primeiro discurso, que é o Quebra-Gelo. Quebra-Gelo, o Icebreaker, ele é comum a todas as trilhas. As 6 trilhas atuais, todas começam com o Quebra-Gelo. E o objetivo desse projeto é que o membro se apresente ao clube e aprenda a estrutura básica de um discurso preparado. A Poliana, ela vai ser avaliada pelo Olavo Pacelli. O título do discurso dela é Entre Desafios e Gratidão, e como a Lilian já adiantou, ela terá de 4 a 6 minutos. Obrigada pela introdução. Então, eu escolhi esse tema, é uma apresentação pessoal. Então, a minha vida sempre foi cercada de muitos desafios, desde a infância. Eu venho de uma infância muito simples. Meus pais não fizeram faculdade, minha mãe é costureira, hoje já aposentada, meu pai é vendedor. E, apesar disso, eles sempre me incentivaram a ser muito estudiosa e sempre disseram que, através do estudo, que eu poderia conquistar uma vida melhor. Então, eu segui bastante esse conselho deles, era muito dedicada na escola, gostava de tirar boas notas. Eu era daquelas alunas que gostam de fazer tudo rapidinho dentro da sala para depois ficar batendo papo. Então, eu era estudiosa, mas também gostava de conversar. E assim foi seguindo, sendo bem aplicada. Só que, aos 17 anos, a minha vida deu uma guinada. Eu tinha planos ali de terminar o ensino médio, fazer um vestibular para já começar a faculdade assim que terminasse o ensino médio, porém eu acabei engravidando precocemente. Eu era também dessas adolescentes que pensava que tudo acontecia com os outros e não comigo. Então, foi ali um ato de descuido e tive que arcar com as consequências das minhas ações. Meus pais, na época, não receberam bem essa notícia, porque eles tinham outros planos para mim. Então, eu tive que me virar ali com as ferramentas que eu tinha, morando com eles durante um tempo. Depois fui morar com meu namorado, pai do meu filho. E aí, larguei os estudos durante um tempo e fui me dedicar à criação do meu filho. À medida que ele foi crescendo, quando ele tinha mais ou menos 2 anos, eu comecei a trabalhar fora, deixava ele em escolinha, em creche, e acabei me separando do meu marido. A gente era muito novo, não deu certo, e eu tive que seguir sozinha, morando sozinha com meu filho. Pouco tempo depois eu comecei a fazer faculdade, me apaixonei pelo curso de Ciências Contábeis, eu sou contadora, e entre aprender quem eu era, porque eu era muito nova, aprender a ser mãe, criar um outro ser humaninho, né? Fui ali enfrentando os desafios todos, mas assumi o protagonismo da minha vida. Retomei os estudos. Hoje eu já tenho uma carreira consolidada, e desde o início da faculdade eu ingressei na minha área e fui ali galgando cada degrau, conquistando meu espaço no mercado. Então, hoje eu olho para trás, sinto muita gratidão por tudo, com todos os meus erros e acertos. Eu sou grata porque isso faz parte de mim, é parte de quem eu sou. Já conheci outra pessoa, hoje sou casada, que é o padrasto do meu filho, e trabalho numa boa empresa, tenho uma vida estável e sou feliz com tudo que tenho. Então, aprendi a dar valor a cada coisa que eu tenho, cada conquista. Cheguei no Toastmasters com o intuito de evolução pessoal mesmo. Eu sou uma pessoa que tenho naturalmente espírito de liderança, mas eu acho que eu posso evoluir bastante em oratória, em comunicação. Então, eu quero ser uma líder inspiradora, não só profissionalmente, mas na vida também. Então, eu sou muito grata também por fazer parte desse clube, faço o meu melhor para que ele se efetive, né? A gente está no início do clube, então é isso. Um prazer estar com vocês, muito obrigada. Muito bem, Poliana. O Icebreaker é sempre muito legal, que a gente fica conhecendo um pouco melhor os nossos colegas de clube. E para quem faz o Icebreaker também é muito bacana, que ele fala com propriedade de uma coisa que ele domina, que é a vida dele. Então, ele tem esse quebra-gelo de forma menos desafiadora, apesar que é um desafio grande. Eu deixei um link no chat
e tem esse QR Code na tela para a gente deixar um feedback para a Poliana do que nós achamos do discurso dela. Vamos deixar esse presente para a Poliana. Lilian, por favor, 1 minuto e meio. Muito bem, 1 minuto e meio. Lilian já me avisou. Vamos dar sequência. Vamos agora à nossa segunda oradora da noite, a Lorena Coutinho. Ela está numa trilha diferente da trilha da Poliana. A trilha da Lorena é domínio da apresentação. Ela também está num projeto de nível 1, só que ao contrário da Poliana, que está no primeiro projeto da trilha, a Lorena está no último projeto, desculpa, da trilha não, do nível. A Lorena já está fechando o nível 1, esse é o último projeto. Também é um projeto que é comum a todas as trilhas, projeto de avaliação e feedback. Dentro desse projeto, nós temos que fazer 2 discursos e 1 avaliação. A Lorena já está no segundo, já é avaliação e feedback 2. A intenção dela hoje, o desafio dela hoje é aplicar o feedback, os desafios que foram dados para ela no primeiro discurso. Ela terá como avaliadora a Luana Costa e o título do discurso dela é Educar para Proteger desde cedo no mundo digital. Educar para proteger desde cedo no mundo digital, Lorena Coutinho. Lorena Coutinho, educar para proteger desde cedo no mundo digital. O palco é todo seu, Lorena. Muito obrigada, Tiago. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. E um desafio para mim falar depois da Poliana, que foi tão bem, falou com tanta desenvoltura nessa primeira, nesse icebreaker, que é tão difícil fazer esse primeiro discurso. Gente, mas hoje eu queria começar com uma história. Na semana passada, na verdade, algumas semanas atrás, uma amiga minha virou para mim e falou assim, que a filha dela, de apenas 9 anos, tinha virado para ela e falado, ô mãe, eu acho que o celular está lendo os meus pensamentos. E ela falou, mas por que, minha filha? O que aconteceu? Não, mãe, é porque lembra que eu te falei que eu queria aquele tênis da Pocahontas? Então, outro dia eu estava jogando o meu joguinho no celular e aí apareceu para mim o tênis da Pocahontas que eu queria, a propaganda, justamente aquele tênis. E aí, gente, alguém já passou por uma situação similar aqui? Vocês se conectam um pouco com essa história? Pois é, gente, essa história ela me fez pensar, né? As nossas crianças e adolescentes, elas já estão imersas nesse mundo digital, mas será que elas estão sendo educadas para isso? Será que elas têm consciência que a cada clique, a cada curtida, a cada interação no mundo digital, isso representa rastros digitais e que esses rastros digitais são valiosos? Às vezes, nem a gente mesmo se dá conta disso, né? Quiçá as nossas crianças e adolescentes. É por isso, gente, que eu defendo que a educação digital ela deve começar desde cedo. Ela deve começar com crianças e adolescentes. Justamente esse grupo que hoje nós observamos que é um dos mais vulneráveis aos riscos impostos por ambientes digitais. E eu digo isso, gente, com base em números, com base em evidências. Eu já falei desse estudo aqui com o pessoal do Toastmasters, mas vou trazer de novo, fazer meu momento blogueira, quem me conhece sabe. Mas quando eu trabalhava na OCDE, eu realizei um estudo no qual eu verifiquei que nos últimos anos houve um aumento de quase 50% no que tem se chamado de uso problemático de redes sociais entre crianças e adolescentes. Esses dados, eles são de mais de 37 países e foram publicados no OECD Digital Economy Outlook, que é uma publicação que é referência na OCDE sobre tecnologia e foi, diga-se de passagem, uma das publicações, na verdade, a publicação mais baixada da OCDE no ano de 2024, demonstrando que esse é um assunto que vem ganhando atenção.
E, bom, por que eu trouxe esses dados aqui? Por que eu quis falar desse estudo? Porque, gente, quando as nossas crianças e adolescentes elas estão navegando nesses ambientes digitais, os seus dados estão sendo coletados e esses dados podem ser utilizados para formar perfis comportamentais, para direcionar propagandas, para incentivar um uso massivo de redes sociais. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, é importante a gente partir do artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa é uma lei que traz que o tratamento de dados de crianças e adolescentes ele deve se dar em seu melhor interesse. Ou seja, não deve haver, né, um uso, o direcionamento de propagandas, não deve haver um incentivo ao uso massivo de redes sociais. Essas são ações que não contribuem para um desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Felizmente, já há muitos países se preocupando com esse tipo de questão. Eu queria trazer alguns exemplos aqui para vocês. E eu começo com o exemplo da Alemanha. A Alemanha tem um programa que se chama A Proteção de Dados vai às Escolas. Eu achei esse nome fantástico, porque ele é autoexplicativo. Ele é justamente isso, gente, é trazer esses conceitos complexos que eu trouxe aqui para vocês, como perfilamento, consentimento, para as escolas, para as crianças e adolescentes. Né? De uma forma muitas vezes concreta, né? Na qual as crianças elas são os protagonistas dessa história. E dessa forma, elas são instadas a pensar em suas próprias experiências e a pensar em formas de se proteger. Então, por exemplo, um dos casos que eu achei, né, uma das lições que eu achei interessante, eles faziam uma cooperação com um influenciador digital, no qual o influenciador gravava um vídeo e falava como ele próprio tinha se sentido invadido ao perceber o tanto de informações que as plataformas digitais tinham sobre eles. Ou seja, informações sobre os lugares onde ele tinha passado nos últimos anos, quanto tempo que ele tinha ficado em cada lugar, com quem que ele mais interagia. Então, essas são algumas formas, né, de conscientizar as crianças de que, sim, os seus dados são valiosos e, sim, é possível protegê-los. Então, por isso, gente, que eu quis trazer esses exemplos, né, para mostrar que, né, essa é importante, essa é a mensagem mais importante que eu queria mostrar para vocês, que essa é uma agenda urgente. Nossas crianças e adolescentes já estão conectadas e elas são vulneráveis. É preciso que a gente garanta que essa conexão ela se dê de forma segura, consciente e sempre alinhada ao seu melhor interesse. Obrigada, gente. Muito bom, Lorena. Realmente assunto muito importante e que a gente tem que pensar muito, ainda mais nessa era digital que evolui com uma velocidade absurda e assustadora. A criançada hoje já nasce digital. Minha menina com 3 aninhos já... Você dava o celular na mão dela, ela já sabia direitinho o que ela tinha que fazer para chegar nos vídeos que ela gostava. Então, realmente, vale a reflexão. Vamos lá, estou deixando aqui no chat o link para a gente dar o feedback para a Lorena. Vou compartilhar o QR Code também. E uma coisa, gente, todo mundo pode deixar o feedback. Convidados, membros, fiquem à vontade. Lília, marca para a gente 1 minutinho e meio. Muito bem, 1 minuto e meio. Lilian acabou de avisar e eu já aproveito para chamá-la. Lilian, conta para a gente como foi o tempo das nossas oradoras. Ela é sua. Parabéns, né, às oradoras. Hoje vocês foram as protagonistas da noite. Somente a Lorena está apta à votação. A Poliana, com o tema Entre Desafios e Gratidão, fez em 3 minutos e 33 segundos. A Lorena, Educar para Proteger, desde cedo no mundo digital, em 6 minutos e 39 segundos. Devolvo a palavra. Muito bem, parabéns, meninas. Poliana, não preocupa, é assim mesmo. Se eu te contar uma coisa, a maioria dos meus discursos até hoje eu nunca consegui ficar entre o tempo. A Lília sabe muito bem disso.
Só que o Thiago vai para mais, né? Não é pra eu vou para mais, eu falo demais. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo, um network break, 5 minutinhos, a gente volta. É aquele momento de pegar água, pegar um café, um pão de queijo. Quem quiser aproveitar para bater papo, a hora é agora. Lília, você marca para a gente 5 minutos, por favor? Acho que a turma está canhada, ninguém está falando nada. Acho que a maioria foi buscar o pão de queijo, eu dei ideia. Verdade. Vou contar do meu, Poliana. Vou falar a primeira vez quando eu fiz o ICE, eu fui para minha casa chorando, chorando. Eu fiquei tão nervosa, que quando eu cheguei, eu já comecei a montar um plano de como eu iria fugir. Se eu iria desmaiar lá na frente ou se eu iria sair correndo, fingindo de doida. É muito desesperador. Eu tenho um pavor de plateia, de estar na frente. Eles sabem, eles ficam rindo. Já estou há um ano, mas até hoje eu ainda tenho, tá? Até hoje, assim, eu ainda procuro a parede, já fico olhando quantos passos eu preciso dar para trás para encostar na parede, as pernas ficam mole. Eu fico desesperada olhando assim, mas o ICE, para mim, eu fui para minha casa chorando. Tão nervosa que eu fiquei. Mas mesmo quando acabou, eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Porque assim, eu entrei em transe. Eu não sei nada que eu falei lá. Não sei nada, assim, eu não lembro de nada. Eu só lembro de terminar, a Nayá vir me abraçar, porque ela sabia o desespero que eu ficava. E aí eu só lembro disso, de ter sentado e ficado encolhidinha, assim, com medo, e olhar para todo mundo, parecia que estava todo mundo rindo de mim, que eu tinha falado muita coisa sem noção, sem nexo, e eu me senti assim, eu fui para minha casa chorando, desesperada. E você acha que discursar dia 16, Lilian? Tá vendo? Eles não sabem brincar, eu não posso nem conversar, eles querem me colocar nessas coisas. E essa primeira vez foi com plateia ao vivo ou online? Ao vivo. Olha. Eu nunca discursei online. 16 tá uma oportunidade, Lilian. Nunca discursei online, sabe, Poliana? Entendi. Vou começar aos pouquinhos. Mas assim, já tem um ano e eu ainda tenho pavor, assim, ainda melhorei, mas eu ainda fico muito. Aí a Luana, que está aqui também, ela vai ser a avaliadora, a gente mora próximo, então a gente vai assim, desesperada. A gente anda 40 minutos, eu vou os 40 minutos falando e ela só ouvindo, porque eu falo muito e ela não fala nada. Aí nós montamos a dupla perfeita. Não é, Thiago? Não é, Lá? Você já discursou, já fez Cebutópicos online, Lilian? Já, o Thiago, né, ele sempre... Eu não gosto de participar das reuniões que o Thiago tá, porque ele fica me colocando nessas coisas. Mas hoje, eu não quis falar divertido, eu quis falar difícil. Desafiador, tá? Aí que você comentou que quer começar aos poucos, discussão online, até o Cebutópicos. Já deixei os backgrounds aqui certinho para assumir essa função para ti. O que você acha? Tá bom, gente, tá bom. Vocês estão aceitando tudo, eu tô terrível. Vamos lá. Mas o Olavo me ajudou também, ele comentou sobre a primeira vez dele fazendo o discurso, eu vi o vídeo dele lá, achei bem legal. Então, eu fiz algumas pesquisas, mas na hora ali, às vezes a gente acaba até esquecendo de falar alguma coisa, né? Eu pensei em falar algumas coisas, mas esqueci. É assim mesmo. Eu prefiro sempre não colocar uma colinha para ler, justamente porque senão a gente se habitua. O próprio Olavo me deu essa dica, né? E aí, fui falando aí, foi surgindo a mente, eu fui falando. Eu mesmo me adaptei a isso, a não colocar slides, porque quando eu coloquei, foi quando eu fui mais criticar, assim, mais o avaliador, porque eu me prendi, eu virava, eu queria ler. E quando você não coloca, você se vira nos 30, se vira, repete. Eu já repeti, eu falo, Luana, presta atenção que eu estou falando, e quando depois ali, o negócio repetiu 3 vezes. Falei, não tem problema, deixa. Aí você fica desesperado e o time não levanta o cartão verde nunca. Aqueles 5 minutos parece que vira 10, 15. É muito desesperador, né? Esse pessoal que vai lá na frente com essa facilidade, fala e pronto. Não vou chegar nesse nível, tá longe. Vamos todos. Vamos. Então, esse tempo aí, já deu? Então, bora lá? Vamos voltar. Aproveitar que Dinha está empolgada para falar. Eu acho que a Nayá já vai puxar de cara, hein? Eu já estou com o slide preparado, Lilian. Pode discursar à vontade.
Agora é justamente o momento que a Lilian tanto espera. Vamos para os nossos discursos de improviso. A nossa Topic Master da noite está interrompendo as férias dela para poder estar aqui com a gente. Já está com uma foto bem em clima de férias. É a Nayá Lima. E ela resolveu colocar o mesmo tema da reunião. Então, eu deixo com você, Nayá. A tela é sua. Vamos lá. Maravilha, Thiago. Obrigada. Então, como eu falei logo no começo para vocês, o Table Topics é a hora do improviso. É a hora que vocês vão ganhar, e com certeza, a Poliana, com o tempo, saber se virar, né, rapidinho. Então, convido vocês a participar. O tema é Por que Toastmaster? E eu vou começar, claro, com a Lilian. Lembrando, convidados fiquem à vontade também de participar. E fique de olho no tempo. Temos aí 1 minuto, 1 minuto e meio e 2. Você tem 30 segundos para fechar, para estar ainda dentro do tempo, tá? E, Lilian, a gente vai ver o tempo para você, né, Thiago? Olha aqui, já deixei preparado. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Olavo. Então, Lilian, você pode escolher de 1 a 10 um número, por favor. E lembrando da palavra do dia, que é protagonismo. É importante usar também. 7. 7. Tudo bem, vamos lá. Perdi aqui minha coca. Lilian, em sua opinião, o que é mais desafiador? Improvisar ou se expor? Como o Toastmaster te prepara para ambos? Tudo bem? Então, você tem de 1 a 2 minutos, a tela é sua. Bom, na minha opinião, improvisar. Porque o improviso, ele acaba que você tem que falar algo e, assim, quando você se prepara, você já tem mais ou menos a noção. E o improviso, é a coisa que chega e você já tem que estar com aquela ideia. E nem sempre a gente tem aquele pensamento igual eu, assim, eu preciso parar, raciocinar um pouco, dar aquela respirada, meu Deus, o que eu vou falar? Então, acabo que eu penso muito no que eu vou falar. Na verdade, eu falar muito, então eu já vi que o meu cérebro é muito acelerado, porque eu acabo que eu tenho que pensar muito. E o Toastmaster, ele ajuda nisso, principalmente nessa, né, no Table Topics, de você ir lá na frente, você vir aqui online, falar, e foi assim, é um desafio para mim, porque a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão assim, tão desesperada com isso, o que eu ia falar, sem saber o que a pessoa... obrigada. Sem saber que a pessoa ia me perguntar, sem eu ter ensaiado antes, que eu acabei não ouvindo a pergunta e eu falei uma coisa totalmente diferente daquilo que me perguntaram, e eu nem sei o que falaram, e eu nem sei o que eu respondi. Então, assim, eu tenho muito medo, sabia, assim, eu falei que é divertido, mas é divertido ver os outros, mas a gente, assim, é meio assustador, é meio desafiador, mas eu preciso bastante, porque é ainda uma coisa que eu ainda não tenho esse feeling, essa rapidez em responder ali, de criar uma história, de falar alguma coisa, de montar alguma coisa ali, de falar sobre um assunto. É isso, obrigada. Obrigada a você, muito bom. Improvisou. Aí, doeu. Não doeu. Legal, obrigada, Lília. Próximo, por favor, próxima. Gostaria aí de voluntários. Dou-lhe uma. Tudo bem? Maravilha. Poliana. Pullman. Poliana Pullman. Um número, por favor. Número 5. 5. Então, Poliana, lembrando do tempo, de 1 minuto é o mínimo, até 2, 30 segundos para fechar. E a palavra do dia é protagonismo, tá? Você falou número? Desculpa. 5. 5. Falar em público é um ato de coragem ou de protagonismo? Por quê? A tela é sua. Olha, eu acho que é um pouquinho dos dois. A gente precisa de muita coragem para se expor, né? De falar em frente a outras pessoas, seja no online, seja presencial, é preciso coragem, mas é também um protagonismo, porque você está com os olhos voltados para você. Então, você tem a chance de dizer o que quiser e conquistar as pessoas ou entediar as pessoas, o que não é o caso aqui de ninguém. Mas é isso, para mim é um pouquinho dos dois.
Desculpa, é que eu fiquei querendo que você se alongasse mais um pouquinho para fechar o tempo. Tá bom, legal, obrigada. Realmente é um protagonismo e não deixa de ser uma exposição também, mas é uma boa exposição, né? Vocês não concordam? Vulnerabilidade, né? Eu aprendi muito isso aqui. Essa exposição é uma exposição boa. Então, obrigada. Próxima, Nayara levantou a mão. Nayara e a Lorena, né? Isso. Desculpa, eu não vi a Nayara. Vamos com a Lorena, depois a Nayara, tá? Fica aí na fila. Não, desculpa, pode ela. Eu já fiz o discurso. Tá bom. Nayara, tudo bem, Nayara? Minha xará? Tudo ótimo, graças a Deus. Quase. Qual é o número, por favor? Número 3. 6. Qual foi a maior transformação que você viu em alguém em que se torna protagonista? Eu ia falar isso em relação ao Toastmaster, mas a gente está começando aqui, então pode ser você, pode ser alguma pessoa que você conheça, tá? 1 minuto, no mínimo, 2. Protagonismo é a palavra do dia. A tela está com você, Nayara. Certo. O maior protagonismo que eu encontrei até hoje foi uma cliente. E, por incrível que pareça, eu percebi que ela conseguiu relacionar, né, as questões financeiras dela de uma forma assim muito interessante. Por quê? Porque ela realmente tomou o protagonismo da vida dela e começou a olhar o dinheiro como algo não como princípio básico, sabe? Mas o dinheiro como ferramenta. E ela começou a mudar o comportamento dela. E por que eu digo que foi a maior transformação que eu vi? Foi uma pessoa que ganhava muito bem, passou por um momento difícil e começou a se recuperar novamente. Então, para mim, manter a alegria e a constância diante desse fato e dessa coisa tão difícil que é estar, né, oscilando entre ganhar bem e ganhar mal, foi algo muito bonito de se ver, sabe? Ver a constância, a alegria e entender que os valores, o dinheiro é importante, sim, mas que os valores são mais importantes do que o dinheiro na vida de alguém. E é isso. Muito obrigada. Volto a palavra para a Nayara. Obrigada, Nayara, muito legal. Essa que você compartilhou com a gente. Você é contadora também? Não, eu sou educadora financeira. Legal. A gente tem a Laura no nosso clube. Que ela é legal. Bem legal, é bem legal mesmo. Então, muito obrigada. Vamos lá, Lorena. Eu não estou vendo algumas pessoas, tem o Renato, mas vamos lá com a Lorena, né? Lorena, fala aí o número, por favor. 5. 5 já foi. 6. Também. 9. Beleza, obrigada. 9. Bem, aí eu já vou jogar para o Toastmaster, tá? Você acredita que todos têm potencial para serem protagonistas? Como o ambiente do Toastmaster desperta isso na sua vida ou na vida de outras pessoas? A tela é sua. Obrigada, Nayá. Com certeza, todos têm oportunidade, todos devem ser protagonistas. Eu acho que o Toastmaster é um clube maravilhoso para que as pessoas se deem conta de que, sim, né, elas têm uma história interessante para contar, né, e eu digo mais que isso, né, a forma como você conta a sua história, né, trazendo exemplos, trazendo sua experiência pessoal, muitas vezes ela conta mais, né, do que a própria história, né? Eu posso falar isso, né, da minha própria experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha medo, né? Não gostava de falar em público, justamente por achar que eu não tinha, né, uma história interessante o suficiente para outras pessoas, mas depois acho que essa experiência aqui do Toastmaster, ela mostra para todo mundo que à medida que você vai, né, encontrando a sua forma, encontrando a sua autenticidade, né, o protagonismo da sua vida, você começa a despertar e começa a fazer as conexões certas com as pessoas certas e poder
trazer um pouco da sua marca e um pouco da sua história a assuntos que estão ligados, sim, com o seu trabalho. Então, acho que isso, né, nós só fazemos tentando, construindo, praticando. Então, por isso que eu acho que esse clube é o lugar ideal para que todos possam assumir o protagonismo da sua vida. Legal. Obrigada, Lorena. Muito legal. Bom, a gente tem tempo para mais uma, Lilian? Eu não sei como é que está o nosso tempo. Tá bom, então, quem ainda não foi, essa é a chance, gente. Se joguem. No meu primeiro Table Topics, quer dizer, um tempo atrás, eu não me joguei e eu fico com raiva até hoje disso, porque era até um assunto que eu gostava muito, que era cinema. Vamos lá, tenho certeza que vocês vão. Olavo. Vamos nessa. Olavo, boa noite. Um número, por favor. Já foi meu número favorito 7, então vamos no meu segundo, que é 4. Beleza, então lembrando, a palavra do dia é protagonismo. Protagonismo. E em que momento você percebeu que precisava assumir o protagonismo da sua comunicação? Qual o principal momento que eu decidi tomar o protagonismo da minha comunicação? Essa é uma ótima pergunta. Isso me faz remeter muito ao meu icebreaker. Igual a Poliana comentou que ela vai assistir meu icebreaker, eu dei uma olhadinha nele exatamente para ter isso em mente, ver de onde eu vim, aonde eu me tornei. E hoje é um dia muito especial na minha vida de comunicador, exatamente porque eu fiz meu TCC, participei da defesa dele, foi ótimo. E foi exatamente o que eu comentei no grupo, eu fiquei muito satisfeito, porque eu não foi nem com a nota, foi com estar tranquilo durante a semana. Vocês sabem que a UNB está em greve, isso influenciou também a questão do meu TCC. Eu descobri que eu ia defender ele na sexta-feira e eu estava com uma viagem marcada para o final de semana. Consegui viajar, consegui aproveitar com os meus amigos. Então, voltando para a pergunta da Nayade, qual o momento que eu decidi melhorar, foi na minha primeira TCC que eu fiz, uma versão meio que um simulado de um TCC. Eu lembro no começo do semestre que a professora comentou, lá para setembro a gente vai ter a apresentação final do nosso trabalho. É como se fosse um atestado de óbito. Eu fiquei tão nervoso e aquele sentimento foi ficando tão ruim, e mesmo depois eu ter feito aquilo, sobrevivido, eu fiquei pensando, pô, deve ter uma forma melhor de lidar com essa questão de oratória, que sempre foi algo que me pegou muito, principalmente no ensino médio, depois na faculdade. Alguns meses depois, eu participei da primeira reunião do Toastmasters de 2023, fui me julgando aos poucos, e estou aqui hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra para a Nayá. Maravilha, que legal, Olavo. Parabéns mais uma vez, tá bom? Muito legal. E vamos fechar com mais um, porque tá tão legal, né? Vamos lá, gente, vamos ser protagonistas aqui. O Nathan estava querendo falar, Nayá. Eu sei, beleza. Então vamos lá, Natan, você fecha. Mas se tiver alguém aí que queira, eu ainda cedo minha vaga. Você mesmo, Nathan. É você, não tem jeito. Natan, eu não sei se vocês sabem, mas o Natan, ele foi o ganhador, orador, esse ano na conferência em São Paulo. Então, Natan, fala aí um número, por favor. 10, acho que 10 não saiu ainda não. Ainda não. Então, 10 para você. Natan, se você pudesse resumir o impacto do Toastmaster, eu não vou dizer uma frase, né? Mas uma frase sobre protagonismo, qual seria? Tá com você. Tem uma frase que é quase clichê, eu já ouvi ela em diversos contextos, que seria: se não você, quem? Se não agora, quando? São duas perguntas que acabam repercutindo em 4, mas que servem para refletirmos sobre aquilo que fazemos e aquilo que buscamos. Quando eu pensei em ingressar no Toastmasters, a primeira pergunta que eu fiz foi: por que eu? Qual a importância disso para mim? Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho, mas algo me chamava a atenção para aquilo. E hoje eu olho para trás e penso, o quanto você se permitir, o quanto o autodesafiar, o quanto arriscar, abre margem para uma série de portas. E para podermos identificar aquilo que faz sentido para a nossa jornada. Quando eu tenho a oportunidade de contemplar o meu passado, eu percebo que toda a minha trajetória profissional, tudo que eu venho construindo nesse momento, foi influenciado por uma simples decisão. Toda semana eu vou me reunir com um grupo para poder desenvolver habilidades a partir de uma experiência prática.
Então, sempre que eu tenho a oportunidade de pensar sobre comunicação, eu me pergunto, se não eu, quem? Se não agora, quando? Porque sempre haverá um motivo para adiar. E sempre haverá um motivo para pensar que talvez você não seja a melhor pessoa para aquele contexto. Mas a comunicação não é um fim, é um processo. Nós desenvolvemos ela diariamente. E esse processo de se arriscar, de se jogar em uma oportunidade, pode ser a chance de permitir uma contemplação de um passado em que você se pergunta, se não você, quem? Se não agora, quando? Nós temos o agora e temos esse grupo. Vamos juntos construir esse espaço. Muito obrigado. Nossa, que maravilha. Bom, Natan. Obrigada, gente. Então, encerramos aqui. Convido vocês a participarem da próxima vez, quando tiverem, se joguem realmente, né? Seja hoje, como foi o convite aí do Natan. E o que mais que eu posso falar para vocês? Eu espero que esse clube realmente vingue, porque eu quero visitá-lo várias e várias vezes, tá bom? E de volta para você, Thiago. Obrigado, Nayá. Obrigado a todos os voluntários que se jogaram, que arriscaram, que foram protagonistas nessa noite de hoje. E agora nós vamos saber quais desses protagonistas ficaram dentro do tempo. Conta para a gente, Lilian, por favor. Oi. Bom, com exceção da Poliana, todos estão aptos à votação. A Lília com 1 minuto e 53, a Poliana com 32 segundos, a Nayara com 1 minuto e 27, a Lorena com 1 minuto e 45, Olavo 1 minuto e 36, o Natan 1 minuto e 56. Devolvo a palavra. Muito bem, então já memorizem quem foi o protagonista preferido da noite, porque daqui a pouco vocês vão ter opção de votar nesta pessoa. Porque agora nós vamos para a terceira etapa da reunião, que é a parte de avaliações e relatórios. E nós vamos começar com um grande presente que o Toastmasters dá para a gente, que é o feedback dos avaliadores. Toda reunião que você faça o discurso preparado, na mesma reunião você tem um feedback atento e preciso de um avaliador que está no mesmo barco que você, que está querendo a mesma coisa que você, e é o feedback que faz a gente evoluir reunião após reunião. E para começar, eu vou chamar o Olavo Pacelli. Ele vai avaliar o discurso da Poliana Pullman, cujo título foi Entre Desafios e Gratidão. Olavo, você tem de 2 a 3 minutos, eu sei que você vai ser protagonista e a tela é sua, meu amigo. Eu acho que tem que ser protagonista a Poliana, que é exatamente ela que vamos falar agora. Quero começar falando do título do seu discurso, Entre Desafios e Gratidão. Eu sempre gosto muito de elogiar as pessoas, principalmente quando trazem um título que é pequeno, fácil de lembrar, então a gente carrega a mensagem que você traz para a gente. Esse foi o seu icebreaker. Os convidados, e para quem é membro mais recente, o icebreaker é o momento da pessoa, do protagonista, falar um pouco de si mesmo e do porquê que ela está ou ele está no Toastmasters. No caso, hoje a gente teve o prazer de escutar a Poliana falando do motivo que trouxe ela para o nosso clube. Ela está na trilha liderança, ficou estratégica, eu conversei um pouco com ela, acredito que seja liderança dinâmica, e é meio contraditório um pouco, então quero comentar um pouco sobre isso para você, olhando. Começa com muitos discursos, então, mesmo a trilha sendo focada na questão da liderança, ela está muito ligada também à questão da oratória. Só que a partir do nível 3, nível 4, você vai ter projetos focados na questão da liderança. Então, é mais daqui a um tempo você vai começar a focar. Só que como você está fazendo parte de um clube novo, você vai ser testado como líder em diversos momentos. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do seu discurso mesmo. Quero começar te elogiando, enaltecendo o fato de você começar com storytelling. Você começou comentando a sua história, comentando de algumas dificuldades que você teve, que liga bastante com a questão do título. Isso faz com que nós, da audiência, vemos vulnerabilidade da sua parte em se expor nessas questões da sua vida e também gera muita empatia na gente. Eu quero torcer por você, eu vou te escutando, então eu fico muito alegre vendo que você foi superando cada uma das etapas do seu desafio. No caso,
Como é sua primeira avaliação, eu quero comentar que eu como avaliador, tenho que focar mais nos termos técnicos do seu discurso. Só que como é o seu primeiro discurso, eu também vou estar comentando um pouco mais do que você falou, mas daqui para frente é mais a questão técnica. A questão também foi muito boa com a dicção. Às vezes tem alguns icebreakers, alguns discursos mais no começo, que é um pouco difícil de entender o que a pessoa está trazendo. A Lilian comentou no networking break, questão de que ela está muito nervosa e isso transpareceu para a plateia. Eu não senti muito isso de você, o que por se tratar de iceberg eu fico muito feliz. Eu também senti que você não teve tantas palavras de preenchimento, também é algo que acontece bastante nos icebreakers, mas agora eu quero falar um pouquinho do que você pode melhorar. O principal ponto de melhoria, na minha opinião, seria a questão do tempo. Você está fazendo icebreak, que é de 4 a 6 minutos, mas seu próximo discurso vai ser de 5 a 7. Isso me traz um meu desafio para você, que é exatamente ficar dentro do tempo. O que eu recomendaria a você é cronometrar mais o seu discurso e, no caso, tentar treinar ele cada vez mais exatamente para ficar dentro do tempo, tentar controlar algumas variáveis. E agora, alguns desafios um pouco mais técnicos para ti. A câmera sua estava na vertical, estava desse jeito, o celular. Isso faz com que você não consiga explorar toda a tela. Também, se você puder levantar, ficaria ótimo. Mas eu acredito que seria isso que eu tenho para ti. Adorei escutar hoje, espero ter esse prazer novamente. Muito obrigado, pessoal, e devolvo a palavra para o mestre da noite, que é o Thiago. Muito bem, Olavo. Sempre protagonista em suas avaliações e nos discursos também. Agora vamos para a nossa segunda avaliação da noite. A avaliação vai ser feita pela Luana Costa. Ela vai avaliar a Lorena Coutinho com o discurso Educar para Proteger desde cedo no mundo digital. Luana, seja protagonista. Você tem de 2 a 3 minutos e a tela é toda sua. Boa noite. Primeiramente, parabéns, Lorena, pelo seu excelente discurso. É um privilégio estar aqui te avaliando. Então, a Lorena ela está na trilha Domínio da Apresentação, nível 1, e o objetivo pessoal dela é se tornar mais à vontade no discurso, e eu vi que você conseguiu atingir bem seu objetivo pessoal. Você foi muito tranquila, muito calma, e alguns pontos que você se destacou em relação ao tema, eu gostei bastante do tema, porque é um conteúdo muito atual e também relevante, e principalmente, né, considerando aí esse cenário que estamos vivendo atualmente. Então, o seu discurso, o tema, nos levou a refletir a forma como você proferiu. Gostei muito também da sua conexão com o público, você conseguiu envolver a audiência no início, você fez uma pergunta, então você envolveu a audiência aí dentro do seu discurso. Também você fez muito bem o uso das pausas, suas pausas elas foram muito bem colocadas, contribuindo sempre aí para a ênfase das ideias. Você também conseguiu utilizar bem os gestos físicos que acompanharam bem a sua fala, e o seu contato visual foi excelente, você se manteve sempre olhando bem para a câmera. O que você pode aprimorar? Uma questão, eu assisti o seu último discurso, eu acredito que até o seu avaliador tinha dito, a questão de você tentar se desafiar e fazer o discurso em pé, tá? E outro ponto, no início você ficou muito com a mão constantemente aqui apoiada, né? Mas depois você melhorou, né? Tentar não trazer esse tipo de muleta para você. E as questões também, melhorar a expressão facial. E algo que eu notei também que você usou muito foi uma muleta linguística, que foi a expressão do então, gente. Esse tipo de expressão ele pode desviar a atenção, então ficar mais atenta a esse hábito e tentar substituir aí por pausas mais estratégicas. E um desafio que eu trago aqui, que é algo que eu gosto muito de fazer, é assistir outros discursos, principalmente o discurso do TED, que é ver outras pessoas discursando, cada pessoa tem uma forma diferente de discursar, isso nos ajuda bastante a melhorar como oradores, e também a rever as nossas gravações, é um grande desafio que às vezes a gente não fica sem coragem, e rever e também fazer uma autoavaliação. No mais, esse é o desafio, foi um excelente discurso e continue assim, parabéns. Muito obrigado, Luana. O avaliador do primeiro discurso de avaliação e feedback da Lorena fui eu. Então, Lorena, eu fiquei muito feliz que eu vi que você colocou em prática os 2 desafios que eu te dei.
Você mandou muito bem, tá de parabéns. Luana também, a sua avaliação foi ótima. E agora vou chamar a Lilian para saber qual foi o tempo dos nossos avaliadores protagonistas. Lilian, contigo. Voltei pela última vez. Os dois avaliadores estão aptos à votação. O Olavo, que avaliou a Poliana, fez em 3 minutos e 12 segundos, e a Luana, que avaliou a Lorena, em 2 minutos e 37. Devolvo a palavra. Muito bem. Então, agora nós vamos ter 1 minutinho e meio, deixa eu colocar na tela aqui, para a gente votar tanto no melhor discurso de improviso, quanto no melhor avaliador. Eu também vou jogar no chat os links. Todos podem votar. Marca para a gente, Lília, por favor. Acredito que todo mundo já tenha votado. Também já acabou o tempo. Eu tinha colocado 1 minuto e meio pensando que nós teríamos 3 votações. Como tivemos 2, mas também já deu. Muito obrigado, Lília. E vamos seguir. Agora nós vamos começar com os relatórios. E o primeiro relatório vai ser da nossa gramaticista, Poliana Pullman. Poliana, você terá 4 minutos, até 4 minutos, para falar para a gente o que você achou de uso da gramática ao longo dessa reunião. Com você, tela é sua. Bom, quanto a Lorena, eu não achei nenhum erro gramático nas falas dela. Ela me parece até uma jornalista falando sobre algo muito interessante. Então, ela conseguiu despertar a atenção ali. Eu não achei nenhum erro gramatical. Deixa eu ver aqui. No Table Topics, a Lilian, eu gostei muito do discurso dela, porém ela fala bastante acaba que eu penso, que eu acabei. Então foi a única expressão. Eu também uso às vezes, então não posso nem criticar, mas realmente você usa mais essa palavra acaba. E fora isso, não achei mais nenhuma questão de gramática. A Nayara, ela falou a expressão estar oscilando, o que pode parecer um gerúndio. Então, depende aí do contexto, mas me pareceu um gerúndio nesse uso que ela fez. De resto, também não achei mais nenhuma falha gramatical. A Lorena, no Table Topics, novamente, falou muito bem, eu não achei nenhuma questão gramatical. Ela falou sobre protagonismo e foi protagonista, então ela falou muito bem também. O Olavo, também não achei nenhum erro gramatical. Gostei muito que ele falou do tema do TCC, mas gramática também não achei nenhuma falha. Mas também não sou nenhuma, né, professora de português, mas mesmo assim eu não achei, não. O Natan, não achei nenhuma questão. Foi legal que ele citou algumas palavras aí diferentes no contexto, colocou uma frase bem impactante. Também não achei nenhuma questão gramatical no discurso dele, não. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Poliana Pullman. Vamos lá, da sequência, o próximo relatório é do nosso accounter. Tarcísio, você tem até 3 minutos para contar para a gente quem usou palavra de preenchimento, usou muleta. A tela é toda sua. Ok, obrigado, Thiago. Vamos protagonista do accounter, né? Vamos lá, então. Nos discursos preparados, a Poliana usa bastante o mesmo quando não está fazendo uma avaliação, um discurso, conversando naturalmente, você usa o assim constante. Controla mais essa questão do mas o que foi assim mais em destaque. Mas o resto foi tranquilo. Aconteceu assim muito rápido, quando nem vai perceber. Então, que essa questão que deve se controlar, você, Poliana, é do Mas tem jeito, né? Todos aqui, na reunião hoje, não deixou de citar o também, não. Mas é só controlar essa quantidade de para o discurso ficar mais natural e não ficar repetitivo a questão do
A Lorena, o E foi 2 vezes, um Ki e um Né. A Lorena foi, assim, muito tranquila. Foi muito pouca coisa que eu consegui pegar dela. Agora, nos discursos de improviso. Os discursos de improviso, o pessoal saiu muito bem. Repetiram uma vez só um tá, um tão, esse, essa, ou um dois, né? Mas principalmente a questão do é também, frisando novamente, se repete várias vezes com quase todos nós. O Natan e o Olavo eu não consegui pegar. Tentei pescar alguma coisa do Natan e do Olavo aqui, foi difícil, viu? Não consegui. Agora, os avaliadores. Volto a falar do Olavo, não consegui. Falou, agora eu vou tentar pegar alguma coisa do Olavo, não peguei. Agora, a Luanda falou também um pouquinho de mas não foi tanto. De repente, questão do tempo aí, né? Talvez fosse mais, talvez fosse mais, mas não estou brincando. Mas foi só 3 durante o seu discurso, um I, né? Mas a questão maior, então, pessoal, eu também não deixo de falar, é a questão do a gente controlar essa palavrinha, essa letrinha, que a gente solta sem querer, que é a hora que sem ver o tempo todo. De toda forma, foi isso que eu consegui pegar do pessoal. E eu vou falar para você, Thiago. Muito obrigado, Tarcísio. Relatório preciso. E realmente tem algumas pessoas que é difícil a gente pegar alguma palavra de preenchimento. Concordo com você. Natan e Olavo, esses dois aí é dificílimo. E falando em Natan, vamos para ele. Relatório do nosso avaliador geral. Natan, você tem até 7 minutos para contar para a gente suas impressões da reunião de hoje. Tela toda sua, meu amigo. Quase um discurso preparado. Eu vou iniciar com uma frase que eu acho muito valiosa, e uma frase não, um texto, né? Um trecho de Francisco Otaviano, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte. Ele vai dizer: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma regra dentro do nosso clube que é: só não recebe feedback quem não se desafia. E temos aquele receio de, poxa, mas o accountant vai falar, o grammarian vai falar, as pessoas vão anotar o que eu falei. Só não vai receber feedback quem não se desafiou. O processo de se desafiar envolve receber os feedbacks. E os feedbacks vêm de um lugar de acolhimento muito valioso, que é o de pensar como é que nós podemos conjuntamente construir esse espaço. E me colocar no lugar também de alguém que está nessa situação diariamente. Então, quando falam sobre, talvez, o uso de uma palavra de preenchimento, é algo que está na nossa rotina. E assim como eu posso perceber no outro, eu também percebo em mim mesmo no processo em que isso acontece. Hoje, o link foi liberado por volta das 19h41, dando aí 19 minutos de margem para o pessoal poder entrar na sala, ter uma interação antes da reunião começar e, pontualmente, às 21 minutos, a reunião foi iniciada. Por que isso é tão valioso? Quando nós sabemos que uma reunião dará 10 minutos de tolerância para as pessoas ingressarem na sala, eu, pessoalmente, vou entrar 20 e 10. Se vocês falassem, Natan, vamos dar 10 minutos de tolerância, eu entraria no momento exato em que a reunião iria começar. Quando a gente combina de que vai começar 20 horas e começa às 20 horas, isso é muito valioso para quem está nesse espaço, valoriza o tempo de quem está conosco e já permite iniciar, engatar esse encontro. Tiago tem uma condução fantástica, você vê que ele é muito dinâmico, ele brinca, ele interage, e ele fez uma coisa que eu acho muito valiosa em qualquer espaço, que é o bom uso dos slides. Eu reconheço isso enquanto uma dificuldade pessoal. Eu, pessoalmente, não sei e não tenho essa habilidade com slides, mas eu vejo o valor, porque isso vai gerando um intervalo entre informação e comunicação e permite com que as pessoas que estão nessa sala possam visualizar aquilo que é valioso para esse encontro. Então, os slides foram muito bem utilizados. Tiago iniciou explicando o que é o Toastmasters e trazendo explicações que são basilares para o nosso propósito aqui. Então, ele traz quem somos e o que queremos. E faz um convite para cada uma das pessoas que estão nessa sala. Nós precisamos compor o clube. Temos um número mínimo de associados e nós queremos fazer acontecer. É por isso que nós existimos e contamos com vocês nesse processo. Ele faz o chamado
e chama as pessoas presentes para apresentarem suas funções. Outro ponto muito valioso, convidar quem está conosco, exercitando funções de apoio, para explicar para aquela pessoa que está tendo, talvez, o primeiro contato com uma reunião Toastmaster, entender o que vai acontecer. E sinalizar que hoje eu estou como avaliador geral da reunião, mas semana que vem eu posso estar exercendo qualquer outra função. Essa é a beleza da instituição, essa possibilidade de rotação. E todo encontro é a oportunidade não só de eu refletir qual é o meu papel naquela função, como também explicar para as pessoas que estão comigo. É um processo de repensar a nossa prática semanalmente. Um outro ponto importante foi a palavra da noite. A palavra da noite existe por um motivo, para aumentar o nosso repertório. Então, é escolhida uma palavra, ela é inserida dentro da reunião e nós somos convidados a inserir em qualquer contexto em que tivermos a oportunidade. A palavra protagonismo foi muito bem utilizada, foi perceptível o quanto ela foi sendo adotada, e toda vez que eu via Tiago tentando inserir ela em qualquer fala que ele achava a oportunidade, eu percebia o valor de lembrarmos a razão de ser da palavra da noite. Ela está aqui para expandir o nosso repertório. Então, quanto mais conseguirmos repetir, mais ela vai se incorporando em nossa base. E eu percebo quanto algumas palavras da noite se incorporaram no meu vocabulário e hoje fazem parte da minha semana. Esse é o valor desse processo. Os discursos preparados iniciaram às 20 horas e 20 minutos. Quem apresentou os discursantes foi o Toastmaster da noite. Em alguns clubes é comum passar para o avaliador fazer essa apresentação. Não tem um jeito certo nem um jeito errado, são formas diversas. E eu acho interessante quando o Toastmaster faz essa apresentação, porque ele tem um maior domínio do que vai acontecer ao longo do encontro. Ele tem mais informações. Então, ter esse controle no processo de condução e de franqueamento da palavra é uma oportunidade valiosa para poder fazer ali a moderação dentro do tempo que se pensa para o encontro. Um outro ponto que eu achei muito importante foi fazer o feedback escrito através de link, disponibilizar o link no chat, disponibilizar um e-mail para se acessar e deixar os feedbacks de modo a que isso seja uma mensagem de carinho para que a pessoa receba pós-reunião. Então, aquele momento em que encerrou isso aqui e nós vamos seguir as nossas vidas e receber aqueles feedbacks é uma oportunidade valiosa de valorizar quem está conosco. Então, é uma prática importantíssima. Uma coisa que eu nunca tinha visto, networking break. Para mim, foi uma prática extremamente interessante e que traz um respiro. Eu mesmo estou falando aqui de um cadenciamento muito acelerado. E eu sei o quanto o respiro, aquela pausa, pegar uma água, faz uma diferença muito grande para quem está aqui conosco, que vai ficar até nesse momento, 21 e 24. Então, networking break, um momento de pausa, muito valioso. O Table Topics começa às 20h44. E aí, um ponto que eu acho importante de fazermos, e é um exercício que eu tenho aprendido quando eu recebo convidados no clube, é de relembrar constantemente qual é o tempo previsto para a sua fala. Então, antes de introduzir alguém, sempre relembrar. Você tem de 4 a 6 minutos, 4 a 6 minutos, de 1 a 2 minutos, 2 a 3 minutos. Porque, por vezes, pode ser que a gente se esqueça naquele processo. A ansiedade pode ser tão grande que podemos acabar esquecendo qual era o tempo que tínhamos para poder falar. Então, esse reforço é uma prática valiosa que faz com que quem está discursando consiga relembrar, putz, eu tenho de 1 a 2, eu tenho de 2 a 3. E aí você faz aquele resgate, talvez você encerre antes do que você gostaria, mas você consegue fazer esse encaixe. Houve uma adesão muito fantástica, o tema foi muito bom. Assim que eu vi um anúncio, por que Toastmasters, eu fiquei pensando, nossa, se a pergunta fosse só essa, ela já seria muito grandiosa, mas ainda houve um desenvolvimento, onde foram apresentados temas específicos a partir do sorteio, o que tornou ainda mais a experiência valiosa. Porque se a última pessoa a discursar já soubesse o tema desde o início, o tempo para planejamento desse discurso seria, né, desmedido em comparação com o primeiro. Então, muito bom ter essa troca. Melhores da noite, eu fiquei me perguntando quando ia acontecer, e aí eu vi que foi disponibilizado um link no chat para poder fazer a votação, muito bom também. Quando a gente faz no Zoom, é possível soltar um pop-up para fazer a votação em tempo real, mas pelo Meet a gente precisa estruturar outras estratégias. Então, utilizar o link aqui no chat é uma estratégia muito boa. Feedback, todo feedback Toastmaster vai ter uma linha de construção, vai todo vermelho aí, todo errado. Mas todo feedback Toastmaster vai ter uma construção, feito notável, ponto de aprimoramento e desafio. Foi perceptível isso em ambos os feedbacks. E, por fim,
o discurso do gramaticista e do accounter foi dentro do que se preceitua. A gente fala de não focar tanto em quantidade, mas em um feedback qualitativo, trazer o que foi feito e como isso pode aprimorar. E uma coisa que eu não faço, gostaria de fazer, então trago o desafio para todos nós, é, no processo de fazer o feedback, tanto de accounter quanto de gramaticista, trazermos tantos relatos positivos, exitosos, quanto também os relatos de atenção, para valorizar boas práticas e os avanços que os nossos associados estão desenvolvendo. Com isso, eu agradeço e me despeço. Muito obrigado, muito boa noite. Nós que agradecemos, Natan, sempre protagonista nas suas palavras, e a avaliação do avaliador geral realmente ele é muito importante nas reuniões, porque é dessa forma que a gente vai melhorando. Como eu citei no início, a gente tem como meta evolução contínua, e me fugiu a palavra que eu coloquei, mas a gente sempre tenta melhorar. E agora, vamos aos vencedores da noite. É uma brincadeira que a gente costuma fazer. Na verdade, todo mundo que discursou foi vencedor. Os tempos existem não por causa da votação, mas é que faz parte do projeto, já vem estabelecido no projeto, um desafio para a gente. Mas a gente faz essa brincadeira no final de quem foi o melhor. E vamos começar pelo vencedor ou vencedora de discurso de improviso. Quem será que ganhou? Natan Gabriel. Muito bem, Natan. Protagonista no seu discurso, meu caro. Agora vamos para o vencedor ou vencedora do discurso de avaliação, que quem levou? Luana Costa. Parabéns, Luana. E agora não tem suspense. Quem levou foi Lorena, ficou dentro do tempo e realmente mandou muito bem, Lorena. Parabéns. Com isto, oficialmente encerramos a nossa reunião. Obrigado a todos que permaneceram até aqui. E eu só vou deixar para quem tem interesse de ser membro, porque vale a pena ser um membro fundador. Primeiro, que você vai começar a desenvolver as habilidades de comunicação e liderança desde já. Você vai ter acesso, mesmo que não de forma oficial ainda na plataforma, mas nós vamos fornecer para vocês o material do PEFOIS para você já começar a se desenvolver na sua trilha, igual a Poliana fez hoje. Você vai ganhar visibilidade, experiência e conexão com uma rede global. Vocês viram aqui que tem membros de outros clubes. A intenção é que nas próximas reuniões a gente continue trazendo. A gente tem um feedback, um network muito grande no Toastmaster. E você investe pouco, colhe muito aprendizado, desenvolvimento e realização pessoal. Como fazer parte? Só manifestar seu interesse ou ler o QR Code que está aí. Tem um link para o WhatsApp da Poliana, fala com ela. Tire suas dúvidas sobre funcionamento, valores, próximos passos. Junte-se a nós e seja um dos pioneiros no BH Toastmasters Clube. O clube não é de ninguém. O clube é um legado que nós vamos deixar em Belo Horizonte. Hoje nós estamos membros do BH Toastmasters. Amanhã ou depois não seremos mais, mas o clube vai continuar. Vamos construir esse legado. Rapidinho, avisos finais. Próxima reunião, 12 de agosto. Já anota na agenda, check-in 7h45, início pontualmente às 20 horas. Por favor, sigam nossas redes sociais, interajam com o nosso conteúdo, compartilhem, convidem os amigos, vizinho, parente, faça igual o Renato, que já trouxe quase um time completo de futebol para as reuniões, que eu já estou sabendo, tem um monte de gente chegando através do Renato. A gente precisa disso. O clube vai ser construído com a ajuda de todos. Não é só a Poliana, não é só o Natan, não é só o Thiago, todos. A gente conta com a ajuda de vocês. E agora, vamos lá. Melhor sorriso. Abram as câmeras, quem puder. Vou parar de compartilhar. Deixa eu ver se vai aparecer todo mundo aqui para mim. Eu acho que sim. Quer dizer, para mim não apareceu. Para alguém está aparecendo todo mundo? Aparece, só falta Isa e Rod. Conseguem abrir? Se conseguirem, só falta Isa e Rod. Consegue abrir? Isa, Rod. Isa já está de câmera aberta. Se não conseguir, não tem problema não, só avisar. Vamos lá?
Todo mundo olhando para a câmera. Aí, agora não falta ninguém. Todo mundo olhando para a câmera. 1, 2, 3 e... Muito bem, deixa eu ver como é que ficou. Se ninguém saiu de olho fechado, ninguém de olho fechado, todo mundo sorrindo. Excelente! Vou mandar lá no nosso chat do WhatsApp. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Dia 12 voltaremos. Pessoal do Brasília, muito obrigado por vocês terem topado o desafio de participar com a gente. Voltem sempre que quiserem. Natan, nem preciso falar, né, meu caro? Muito obrigado por ter participado. E quem quiser falar, fica à vontade. Estamos aí. Quem precisar ir, boa noite, bom descanso. Olavo, muito obrigado por ter ficado até mais tarde, meu caro. Obrigadão. Imagina. Boa noite, pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. É. Tchau. Tchau, gente.